Eu sou do Tocantins, sou de Palmas, nasci em 2004, 15 de outubro, e eu nasci com uma deficiência que se chama mielomeningocele. Minha mãe descobriu com 4 meses de gravidez. Desde então, foram procurando ela e meu pai a melhor forma de tratamento para mim, e a gente encontrou isso no Sara Kubitschek em Brasília. A minha deficiência, a mielo, ela é uma má formação na coluna. Então, quando eu tava me formando ali na barriga da minha mãe, o tubo neural que a gente tem, né, que é o que faz o ligamento do nosso cérebro com as outras partes do nosso corpo, né, inclusive os membros inferiores, ele não se fechou completamente, e aí isso fez com que a ligação dos meus membros inferiores da cintura para baixo, eu perdesse os movimentos e a sensibilidade. Então a gente veio para Brasília quando eu tinha 6 meses de vida, e desde então comecei o meu tratamento no Sara Kubitschek, que também foi onde eu comecei a me entender como gente, comecei a me entender como pessoa com deficiência, e também foi onde eu me encontrei pela primeira vez com o esporte. Além de muito, assim, para o hospital, né, porque no começo fiz algumas cirurgias, tanto para fechar a coluna assim que eu nasci, depois dos meus pés que nasceram para dentro, precisou fazer essa cirurgia de correção, e no meio disso tudo eu tive uma infância muito normal. Meus pais sempre tentaram proporcionar isso para mim, de que apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações, isso não me impediria de fazer qualquer coisa que uma criança na idade que eu tinha faria. Então eu só faria muitas vezes de uma forma adaptada, né? Começo ali até os meus 5 anos de idade, eu ainda não usava cadeira de rodas, eu ia muito pro chão, me arrastando mesmo. Depois fui para um carrinho menor que encostava no chão, assim, que foi o meu primeiro contato, né, com a cadeira. E aquilo ali foi me dando cada vez mais liberdade para eu ir me descobrindo como pessoa, né, como ser humano, e sendo a criança da idade que eu era, né. Meu primeiro contato com o esporte, ele foi, como eu falei, no Sara. Começou na hidroterapia, ali na piscina, né, com 6 meses. Conforme eu fui crescendo, isso virou não algo só ali do Sara, né, que eu fazia como parte do meu tratamento, mas também se tornou algo que eu gostava de fazer. Então eu comecei a buscar fora, até por incentivo do próprio Sara. Fiz natação por muito tempo fora do Sara também, até os 6 anos de idade. Além disso, fui experimentando outros esportes, já que eles viam que eu tinha essa tendência, né, para os esportes, e que era algo que eu gostava muito. Então, experimentei lá dentro também o basquete em cadeira de rodas, o para-badminton, a para-canoagem. Todos esses esportes fiz até chegar no tênis. Então, o meu início com o tênis, ele começou em 2013. Antes disso, eu praticava badminton no mesmo lugar onde foi me apresentado o tênis. Eu lembro que a primeira aula eu já cheguei querendo bater na bola, assim, com muita euforia. Foi muito legal, aquilo ali me deixou muito empolgada de poder pegar na bola e usar toda a minha força, né? Mas também ver que não era só força, também era jeito. Logo de cara, assim, nos primeiros treinos, o meu técnico, o Anderson, foi meu primeiro professor de tênis, ele virava e falava para os meus pais: olha, ela vai ser uma tenista muito boa. E não só isso, mas a escola também começou a exigir um pouco mais de atenção. Então eu tinha que dividir bem esse meu tempo. E aí foi onde eu tive que optar pelo tênis ou pela natação. E em 2014 foi quando eu realmente comecei a me dedicar 100%. Quando foi no ano seguinte, em 2015, comecei a participar de competições, ainda treinando ali 2 vezes na semana, indo assistir algumas competições. E aí em 2015 participei dos Jogos Escolares do Distrito Federal, mas só para sentir como era, foi uma coisa bem interna ali. Acabei classificando no ano seguinte, em 2016, para a etapa nacional, e dali para frente foi onde eu realmente comecei a competir e sentir não só essa parte de me dedicar aos treinos, de conhecer o tênis, né, mas de conhecer também o circuito, de como funciona todo esse mundo de competições. Lógico, todo mundo ao meu redor ali tinha uma expectativa de que eu realmente fosse para esse mundo, de começar a competir, de começar a levar a sério, mas isso nunca foi uma coisa que foi forçada, pressionada, foi uma coisa
que eu, na minha atitude, nas coisas que eu via e que eu me empolgava com tênis, eu que tomei essa decisão de olhar e falar, é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu também quero começar a pensar nisso como uma futura profissão. Os meus primeiros jogos foram contra meninos, ganhei dos dois, e aí foi onde eu fui percebendo também. Eu falei, caramba, não é só realmente uma coisa que eu gosto, eu realmente sou boa nisso. E afinal, eu fiz com uma menina mais velha que eu, também 6-0, 6-0. Primeiro 6-0, 6-0 a gente não esquece. E aí na etapa nacional, eu fiquei em segundo lugar. Um mês depois dessa competição nacional que eu participei, eu recebi a minha primeira convocação para a seleção. Em dezembro eu recebi a convocação. Em janeiro daquele ano eu fui para Fortaleza para participar de uma semana de treinamento. Foi algo surreal para mim, não só pela importância de ser a seleção, né, mas de saber que, nossa, o presidente e o vice-presidente da confederação sabe quem eu sou hoje. Ali, quando eu voltei para Brasília depois da semana de treinamento, já estava numa transição de técnicos, então tinha o Anderson sempre e o Vinícius. Vinícius, na época que eu comecei, em 2013, ele era estagiário do Anderson, e aí ele se formou e quis continuar ali com tênis. Então, em 2017 foi quando ele saiu de só, muitas vezes, estagiário do Anderson para realmente técnico. Essa troca, ela não foi tão difícil, porque eu já conhecia o Vinícius e ele já estava ali com a gente sempre nos treinos, né? Ele dava os treinos junto com o Anderson. Foi um processo muito natural, como se realmente estivesse encerrando um ciclo, porque eu realmente estava encerrando um ciclo. Alguns meses depois, eu fui convocada para minha primeira competição internacional, que foi para Pan-Americano Juvenil, porque eu já conversava com o Vinícius e ele me apoiava muito nisso, da gente treinar como se fosse realmente para essa competição. Os treinos só intensificaram essa vontade, essa minha ansiedade, né, para me preparar para essa competição só aumentou. Sim, foi a realização de um sonho. Acho que todo atleta tem esse sonho de poder representar o seu país. E eu pude realizar esse sonho já com 13 anos. Tudo fazia o cenário perfeito ali para essa primeira competição internacional em São Paulo. Mais uma vez eu tive um apoio gigantesco da minha família. Minha mãe foi para lá para poder me acompanhar nessa primeira competição. Minha família lá de São Paulo também me apoiou muito e foi prestigiar. Então foi um momento muito especial para mim. Era uma competição que todo mundo falava o tempo todo pra mim, olha, você não precisa ir lá pra ganhar medalha, né? Assim, é a sua primeira competição internacional, então é pra você sentir, pra você ter experiência e tal, né? E se divertir. O resultado vai ser consequência. E eu olhava e falava, não, tudo bem, eu vou me divertir, mas eu também quero a medalha. E eu lembro que eu acreditei, assim, tanto nisso e me dediquei tanto pra isso, que realmente o meu jogo da disputa do bronze, eu lutei por esse bronze até o final, mas eu tinha muita certeza de que eu ia sair de lá com uma medalha. Foi na raça mesmo ali. Minha família do lado de fora torcendo por mim para Pan-Americano no Brasil, Brasil e Argentina ainda. Então tudo isso eu acho que somou muito para que eu tirasse força, tirasse energia e confiança de onde eu nem sabia que eu tinha para ganhar esse bronze. E logo depois, eu lembro que todo mundo ficou muito surpreso, assim, principalmente com o meu resultado no individual. Eu lembro que eu não fiquei surpresa como todo mundo ficou, mas que eu fiz algo que eu já tinha em mente virar realidade pra mim. Todas as competições que eu tinha participado até ali foi o momento que eu me senti mais orgulhosa. Tudo que eu vinha fazendo, tanto em casa, né, treinando e tudo mais, como também depois dessa competição, da minha mentalidade mesmo, de que tudo bem, eu tava ali pra ganhar experiência, eu tava ali pra me divertir, mas se isso puder também me garantir uma medalha, eu vou lutar por ela. Um mês depois, na verdade, desse Parapan Juvenil que eu participei, eu também participei de outra competição internacional no Brasil, que foi o torneio de Uberlândia, que aí sim foi a minha primeira vez no circuito, né, pontuando no ranking da ITF. Eu lembro que eu tava muito ansiosa porque já ter tido a experiência de competição no Brasil, já ter tido a experiência de competição internacional, essa era totalmente diferente porque fazia parte do circuito do tênis mundial, valia ponto pro ranking, que era algo que eu ainda
não tinha, né? Porque não tinha participado de nenhuma competição oficial, chancelado pela ITF. E aí foi onde também eu fui começando a participar não só de competição da categoria juvenil, como também comecei a jogar o profissional. Por mais que não fosse o meu foco naquele momento, eu tinha que ganhar experiência jogando com essas meninas, com essas mulheres que eram mais experientes, que já estavam no circuito há um tempo, até para me acostumar com essa ideia, tanto de perder, mas também para ver o que dava para melhorar. Em 2017 foram só essas duas competições que eu participei, e aí depois fiquei só treinando mesmo durante o ano. Quando foi em 2018, fui para esse mesmo torneio que eu já tinha participado no ano anterior, em Uberlândia. E aí eu lembro que a partir dali eu comecei a ter um resultado expressivo. Comecei a chegar ali em final, semifinal. Então ali em 2018, do meio pro final do ano, eu já era top 15 do ranking mundial, do juvenil, cento e tantos do profissional. Eu ficava, caramba, eu tô entre as 15. E aí eu olhava também, nossa, eu tô entre cento e poucos, tenho 14 anos. Então, aquilo ali pra mim já era o máximo. Mas aí eu olhava também e falava, gente, eu posso mais. Se eu conseguir chegar até aqui, eu posso ir um pouquinho mais além também. Então, eu comecei a treinar cada vez mais. Comecei a realmente fazer um planejamento. Comecei a estabelecer metas pros torneios que eu participava, mas também entendendo que aquelas metas, elas não eram pra me colocar pressão. Era só pra eu ter um norte. E aí, quando foi final de 2018 para 2019, eu tive outra transição de técnico. Essa transição foi mais difícil, porque eu estava no momento, né, assim, ainda de crescente, né, ali na minha carreira, eu ainda estava muito no início, né, ali de competição, ainda estava entendendo como o estudo funcionava, mas também porque foi de uma forma muito mais radical. Então, era assim, ou eu treinava com o Cezinha ou eu não ia conseguir mais treinar, né? Não tinha mais ninguém pra me treinar aqui em Brasília. Então isso tinha que dar certo. O Cezinha, ele foi um achado, porque já fazia muito tempo que ele não trabalhava com tênis em cadeira de rodas, por uma série de questões que fizeram ele se afastar, e ele não tinha intenção nenhuma de voltar pra esse meio. E aí o Vinícius chegou nele e falou: olha, eu vou assumir um concurso e eu não posso mais treinar ela, eu tenho que me dedicar a isso. Então, ele foi, conversou com o Cezinha, ele foi ainda hesitando, né? Mas falou, não, tudo bem, eu vou conhecer ela e a gente bate uma bola e vê como vai seguir. Quando foi dezembro de 2018, eu conheci o Cezinha pela primeira vez e a gente teve o nosso primeiro treino, primeiro contato em quadra. Eu lembro que eu tinha uma impressão dele de que ele era muito bravo. Depois dessa impressão, desde o primeiro contato ali da nossa primeira conversa, a gente se deu muito bem. Eu lembro que ele me perguntou: olha, você já joga, já tem alguns resultados muito bons, um ranking também é bom, já se mostrou no cenário e tal, mas o que você realmente espera do tênis? Eu fiquei assim, meu Deus, nunca, apesar de ter essas coisas na cabeça, eu nunca tinha verbalizado isso pra alguém, porque naquele momento eu não achava que isso ainda seria, né, assim, importante. E aí eu falei pra ele como se fosse algo muito simples, muito tranquilo, muito fácil. Eu falei, olha, eu tenho muitos sonhos com tênis. Eu acho que eu posso chegar muito longe e por isso eu quero ser número 1 do mundo na minha categoria. Eu quero participar de um Master Juvenil que eu sei que existe e tal, e reúne as 4 melhores do mundo, e eu quero estar lá entre elas. Quero participar de um Mundial, eu quero ser número 1 do Brasil. Então, assim, eu fui falando só coisas fáceis pra ele, né? Só coisas bem simples. E a resposta dele foi, então tá bom. Então, a partir de hoje é pra isso que a gente vai trabalhar. Então, em 2019 foi a primeira vez que eu fui competir fora do Brasil. E aí eu fui pra Argentina e pro Chile. Fui pra mais uma final no profissional. Fui pra uma final também no juvenil. Depois, no Chile, cheguei a ser semifinalista no profissional, semifinalista também no juvenil, e todos esses resultados fizeram com que o ranking, que já era bom, ficasse ainda melhor. Então, no final de 2019, isso aconteceu. E aí, pela primeira vez, eu me tornei número 1 do mundo na minha categoria, que era lá atrás, há um ano atrás,
era o que eu tinha comentado com o Cezinha, que era o que eu queria. E, consequentemente, isso fez com que eu classificasse para realizar mais um sonho, que era participar desse Master. Que isso não era mais só algo que eu tinha como sonho, mas era uma realidade. Que eu iria para lá não só entre as 4, mas como a número 1 do mundo. Então foi mais importante ainda e mais especial do que eu já imaginava que seria. Esse Master, na Simples, eu cheguei na semifinal. Eu lembro que eu comecei a entender ali, quando eu parei na semifinal, perdi para uma menina que teoricamente tava com um ranking menor que o meu, né? Porque eu era número 1 do mundo. E eu fui entendendo que ser número 1 do mundo não era necessariamente você jogar bem o tempo inteiro. Não era necessariamente ser a melhor o tempo inteiro. Eu aprendi muito ali naquele momento sobre me perdoar. E que, principalmente, que estatística, que ranking, que números não entra em quadra, não jogam. Não é porque aquelas meninas eram 2, 3, 4 do mundo que elas eram piores que eu. Pelo contrário, a gente tava todo mundo no mesmo nível. Fui entendendo que ser número 1 não era ser, era estar. Um dia eu poderia estar lá, como eu estava na época, mas que qualquer uma daquelas meninas que estavam ali tinha um potencial para estarem naquele lugar também. Logo depois do Master, né, foi em janeiro de 2020, então ali já estava se falando sobre pandemia, já estava chegando em outros lugares, já tinha saído ali do seu local de origem, né, que era a Ásia, a China, e eu lembro que foi um período bem difícil para mim, porque, querendo ou não, eu tava no meu auge no esporte e aí tudo foi parado por conta da pandemia. Então, eu tive que lidar muitas vezes com coisas e conflitos que, primeiro, eu nem imaginava que eu tinha e que toda a minha rotina, todas as coisas que eu fazia, que desaceleraram, né, e que por algum tempo eu fui impedida de fazer, me fizeram olhar para partes de mim que eu não olhava. Talvez eu usasse essa rotina e usasse essas coisas, essas tarefas que eu tinha no meu dia a dia para evitar olhar realmente para esses espaços. E aí, falando mentalmente mesmo, foi um período que, principalmente em relação ao esporte, foi muito difícil para mim, porque eu, desde que comecei a praticar esporte, de que comecei a focar no tênis, eu sempre que parava 1, 2 dias eu já ficava doente, porque eu não sabia como as coisas iam seguir dali pra frente, fui tendo que me reinventar, me adaptar. Foi um período em que eu realmente precisei para olhar para dentro de mim, olhar para certas coisas, enfrentar certas coisas que eu tinha de dificuldade comigo mesma, me perdoar em muitos sentidos. E foi onde também entrou para mim a importância da terapia. Foi onde eu comecei a fazer terapia. A partir dali eu fui tendo mais uma vez um outro olhar para mim, e aí não só como atleta, mas como pessoa. Quando foi no ano de 2021 que as coisas realmente foram voltando ao normal. Depois de tudo que tinha passado, tudo que tinha acontecido, eu consegui realizar mais um sonho, que foi participar de um mundial, representar o Brasil no mundial. Depois disso, fui convocada no ano seguinte, mais uma vez, para representar o Brasil no Mundial, dessa vez em Portugal. No Mundial de 2022, isso era maio, começou boatos, né? De que os grandes... Já existia a chave do tênis em cadeira de rodas profissional, mas a juvenil, que já existia para o tênis convencional, ainda não existia, não se falava nisso no tênis em cadeira de rodas. E a partir daquele momento, naquele mundial, começaram a falar sobre isso. E eu, na época ali, da 3 do mundo, eu olhei para aquilo ali e falei, gente, tomara que seja verdade. Falavam sempre do US Open, né, que seria o primeiro Grand Slam a implementar isso. E que era para ficar de olho que poderia surgir essa oportunidade para mim. Em junho ou julho, se eu não me engano, daquele ano, a gente recebeu o e-mail de que realmente iria acontecer o US Open Juvenil e de que
eram as 8 melhores do mundo que entravam na chave. Como eu era 3, eu tava dentro. A primeira coisa também que veio na minha cabeça foi assim, tá, legal, eu tô dentro da chave do US Open, mas e agora? Eu não tenho visto para os Estados Unidos, meu técnico também não tem, e eu quero que ele vá comigo. E onde que eu vou achar dinheiro para poder ir para os Estados Unidos, para poder ir para Nova York para disputar esse torneio? A primeira coisa que eu fui atrás foi o meu visto. Eu descobri que não era tão simples assim tirar um visto, de que a fila na época tava para um ano para eu conseguir tirar o visto daqui a um ano. Só que eu não podia esperar um ano. Eu tinha 2 meses para resolver isso, para estar com o meu visto em mãos. No começo de agosto eu já tava com o meu visto, só que o do meu técnico não foi bem assim. E ao mesmo tempo a gente estava buscando recursos para eu poder ir para os Estados Unidos, né? Porque afinal não bastava ter o visto, né? Tinha que ter a passagem. Então a gente começou a vender camiseta com uma logo que eu tinha criado para as pessoas realmente criar uma corrente assim de ajuda mesmo para que eu realizasse esse sonho, né? Coisas nunca vieram fáceis para mim através do tênis. As coisas, na verdade, no tênis para mim, desde ganhar um jogo, enfim, sempre é com emoção. Todo mundo que me conhece sabe que as coisas comigo acontecem com emoção. Se não tem emoção, não sou eu. O meu técnico conseguiu pegar o visto dele no último dia, no dia da viagem. E eu já estava no aeroporto, esperando o meu voo, que já tinha sido acertado, né, pela confederação, torcendo para que desse tudo certo para o meu técnico ir. Cheguei nos Estados Unidos sozinha. Eu lembro que eu tive a informação de que um técnico que tinha trabalhado com a gente em algumas semanas de treinamento, ele estaria lá, acompanhando uma jogadora do profissional. E aí eu lembro que na última vez que a gente se encontrou, ele tinha me falado, olha, esse aqui é o meu número de telefone, qualquer coisa que você precisar, seja por telefone, por mensagem, ou se a gente estiver no mesmo espaço, se você precisar de alguma coisa de mim, se você precisar de ajuda, você pode contar comigo, você pode pedir minha ajuda. Como naquela hora eu não tinha certeza sobre nada do meu técnico, eu falei, vou usar isso. Cheguei nele e falei assim, olha, lembra daquela vez que você falou que se eu precisasse de ajuda, que se eu precisasse de qualquer coisa, eu podia contar com você? Então, eu vou precisar de você agora, porque eu tô sem técnico, amanhã é o meu primeiro jogo e eu não tenho com quem aquecer, com quem bater bola e quem tá ali comigo, me dando um suporte. Você pode ser essa pessoa? E a única mensagem que ele me mandou foi a seguinte: que horas é pra eu estar na quadra lá com você? Que eu estarei. Acabou que enquanto eu tava treinando, chega o meu técnico com mala, tudo, no complexo do US Open pra ajudar ali a finalizar o aquecimento pro jogo, conversar comigo e eu já entrar em quadra de novo pra jogar. E ele tava ali. Era meu primeiro jogo num grande slam. Eu lembro que a única coisa que o meu técnico me falou antes de eu entrar em quadra, e que foi algo que eu levei dali pra frente o torneio inteiro, foi tão difícil chegar aqui pra gente, você sabe. A gente sonhou tanto com estar aqui, que agora você não veio aqui só pra participar, você veio aqui pra ganhar. E eu realmente levei isso comigo. Eu ganhei da menina de 6-0, 6-0, passei pra próxima rodada, era uma chave pequena, então eu já fui pra semifinal. E a semifinal eu já sabia que seria um jogo mais difícil. Ganhei o primeiro set e aí comecei a sentir um pouquinho mais esse peso, essa responsabilidade. Perdi o segundo set e perdi de uma forma bem acirrada até. Fomos para o terceiro set. E aí o terceiro set eu dei absolutamente tudo de mim. Eu tava muito entregue a esse jogo e eu falei, não tem a menor possibilidade de eu perder esse jogo. Em nenhum momento eu achei que eu ia perder. Então, todas as vezes que eu pensava, eu me imaginava na final. Eu vou fazer de tudo para que isso realmente se torne realidade. Ninguém vai tirar isso de mim. A única pessoa que tem o poder de fazer isso dar certo ou dar errado sou eu. Eu pus isso na minha cabeça e ganhei o terceiro set. Depois que eu ganhei o terceiro set, foi caindo a ficha pra mim de que eu estava numa final de um Grand Slam. Eu lembro que eu acordei muito feliz, eu nunca fiquei tão feliz de acordar cedo na minha vida, porque eu tava na final de um Grand Slam. Pra mim, só isso já bastava. Lógico, eu queria muito mais. Só daquilo ali eu já sabia que eu ia estar fazendo algo muito histórico.
Eu joguei contra uma japonesa. Na época, tava com um ranking mais baixo que o meu, era mais nova também. Nunca tinha jogado, nunca tinha visto ela na minha vida. Ganhei o primeiro set disputado e aí senti aquela pressão. Eu lembro que na hora que eu fui beber água, veio aquele pensamento: meu Deus, que máximo! Ganhei o primeiro set de uma final de Grand Slam. Só que ao mesmo tempo, essa foi a pior coisa que eu podia ter pensado naquele momento. Porque por um lado, aquilo me relaxou muito. E me relaxou mais do que o normal. Quando eu vi, o segundo set passou muito rápido. Quando eu vi, ela já tinha ganhado. E eu não tinha conseguido fazer nada do que eu tinha feito no primeiro set. Tava indo super bem. Então, perdi o segundo set, se não me engano, 6-2. Bem fácil pra ela. E aí eu falei assim, cara, o que tá acontecendo, né? O que mudou? Na virada do set, eu nem fui beber água nem nada. Dessa vez eu fui pro fundo da quadra, virei de costas, tava uma plateia grandona assistindo, nunca tinha tido tanta gente me assistindo. E aí eu lembro que eu virei de costas, olhei só para aquele fundo azul que tinha, com a logo e escrito US Open, e fiquei olhando para aquilo ali pensando, cara, beleza, a pressão ela existe, mas ela tem que estar do outro lado. Ela que estava em desvantagem. E aí agora é ela também que tá perto de ganhar o título. Você já sentiu essa pressão no segundo set, você não precisa sentir de novo. Deixa ela sentir. Eu fui com essa mentalidade, não comecei tão bem o terceiro set, apesar disso. E aí fui percebendo o momento que ela sentiu a pressão. E aí eu falei, é agora. Ela teve 5-4 no jogo, match point pra ela. E aí veio aquela coisa na cabeça. Meu Deus, né? Como você deixou chegar nisso? Que eu realmente não entendia, porque eu tava fazendo tudo o que eu podia. Eu tava jogando tudo o que eu tinha. Os pontos estavam sendo disputadíssimos. Por algum motivo, aquele momento foi crucial pra virar uma chave em mim, reforçar aquele pensamento de que não importa se tá match point pra ela, o jogo não acabou. Eu ainda tenho chance de ganhar e não só tenho, como vou ganhar. De virado. A partir daquele momento, eu joguei todos os pontos como se dependesse, a minha vida dependesse daquele ponto. Fomos pro tie break. E era match tie break. Então 10 pontos. E aí eu falei, vamos lá. Tie break. Vai ser com emoção. Porque até agora tudo que eu tinha feito no tênis era com emoção, porque que esse jogo ia ser diferente. E aí, quando eu vi, tava 9-5 o tie-break pra mim, faltava só mais um match point pra mim. Agora é a hora de eu aproveitar. Eu criei a oportunidade que eu falei que eu ia criar, e aí agora eu vou aproveitar. Ela deu uma bola, tipo, em cima de mim no corpo, eu tava de costas, foi no meu contrapé, né, a bola, e aí eu só dei um tapinha assim, e a bola entrou, não sei até hoje como eu consegui fazer essa bola, não sei como até hoje. E a bola passou do outro lado, a gente jogou mais o ponto, e aí ela deu uma bola alta na esquerda, foi uma esquerda, se eu não me engano, alta, e aí a bola saiu. E aí acabou o jogo e eu ganhei. Acho que o maior sonho que eu poderia ter tinha se realizado. E que naquele ponto eu nem tinha me tocado de que aquele sonho realizado, ele na verdade não era só algo importante para mim, mas era importante para toda uma história. Mas era também um pedacinho da história do US Open. E fui a primeira brasileira do tênis em cadeira de rodas na história a ganhar um Grand Slam. Eu sou Jade Lanai. Eu fui a primeira brasileira da história a ganhar um título de Grand Slam, o US Open. E não só isso, mas também foi a primeira da história do torneio.